E aí, galera, vou falar para você agora sobre tensoativos, nome maluco, né? Ou agentes surfatantes ou surfactantes. O que significa isso? Detergente é um exemplo, um nome bonito que você vai ver, tensoativos. Tá, mas qual é a definição? O que é tensoativo ou agente surfactante? Então, tensoativo você pode colocar o seguinte, são substâncias que reduzem a tensão superficial da água, por exemplo. Substâncias que reduzem a tensão superficial. Você pode colocar aqui reduzem ou de repente anulam mesmo, entendeu? Zeram mesmo. Reduzem a tensão superficial. O que seria essa tensão superficial? Seria uma resistência de superfície mesmo. Tensão superficial. Tá, mas o que seria essa tensão superficial? Um exemplo bem prático para isso é quando você percebe que insetos conseguem ficar apoiados sobre a água. Forma como se fosse uma película de água, certo? Acontece com a água por quê? Porque ela tem ligações muito intensas chamada ponte de hidrogênio. Então forma uma película sobre uma superfície de água, beleza? Onde o inseto consegue parar ali, beleza? Essa resistência você chama de tensão superficial. Quem é que pode quebrar isso? Substâncias com propriedades tensoativas, beleza? Substâncias que reduzem ou de repente anulam a tensão superficial. Beleza? Outra coisa que é legal a gente falar é o seguinte, que os tensoativos aumentam a capacidade de formação de espuma. Eu posso falar o seguinte, que os tensoativos, além de reduzir a tensão superficial, que eu vou abreviar assim, eles aumentam também o quê? A capacidade de formar espuma. Eu poderia chamar de espumabilidade, entendeu? Beleza? Então diminuem a tensão superficial e, além disso, aumenta a capacidade de formar espumas. Isso é um tensoativo. Eu disse que o detergente é um dos exemplos, beleza? Mas quando você fala de tensoativos, nós vamos dividir em 4 classes mais comuns, beleza? E quais são essas classes? Existem tensoativos que você vai chamar de aniônico. Aniônico faz você pensar no quê? Faz eu pensar em ânion. Beleza? O que é um ânion? Aquela espécie com carga negativa. Beleza? E quando esse agente que provoca redução de tensão superficial, ele aparece na forma de um ânion, você chama de um tensoativo aniônico. Onde que eu uso isso aqui? Os mais utilizados são sabões e detergentes. Entendeu? Se existe o aniônico, vai ter uma outra classe oposta que nós vamos chamar de quê? Vamos chamar de catiônicos. Quando que ele é catiônico? Quando o agente que faz o processo de redução de tensão superficial é um cátion. Tem carga de que tipo? Positiva, beleza? E existe mais uma classe agora que você vai chamar de anfótera. Mas o que seria um anfótero? Tem as duas cargas ao mesmo tempo, beleza? Então eu vou chamar de tensoativos do tipo anfóteros. Esse tem a mesma estrutura tensoativa, você tem duas cargas, entendeu a ideia? Aniônico quando é carga negativa, catiônico quando é carga positiva, anfótero quando tem as duas. Mas também vai ter um tensoativo, vamos dizer assim, mais leve, que ele nem carga vai ter. Então eu vou chamar esse cara de quê? De não iônico, beleza? Um tensoativo não iônico. Tudo certo? Entendeu a ideia? Só para ilustrar, eu vou te dar um exemplo de cada situação, tá bom? Exemplos de tensoativos aniônicos. O que a gente poderia colocar aqui? Poderia colocar o sabão ou o detergente doméstico, entendeu? O próprio shampoo para você lavar carro, aquela coisa toda, certo? Então os detergentes, eles são exemplos de tensoativos aniônicos, tudo bem? Alguns cremes para cabelos
também pode ser tensoativo na forma de catiônicos. Não se usa muito o catiônico para a pele por ser mais agressivo, mas alguns cremes para cabelos podem ser feitos de tensoativos catiônicos, tá bom? Beleza? E o que seria o tal do anfótero? O anfótero é aquele cara que tem as duas cargas, correto? E que tipo de produto que a gente usa que tem anfótero? Nós poderíamos pensar nos shampoos infantis, entendeu? Vamos colocar aqui, ó, shampoo ou shampoos infantis. Beleza? Tudo certo? E o que seria o não iônico? O não iônico é aquele que ele não tem carga, é lógico, beleza? Sabe qual é a consequência disso? Eles vão ter uma espumabilidade um pouco menor. E onde que você usa isso aqui? Você usa em algumas loções. Ou você pode usar ele também combinado com outros tensoativos. Entendeu? Num produto de limpeza pode ser que você tenha vários deles ao mesmo tempo. Mas só para ilustrar. Aniônico, detergente, sabão, shampoo para carro, tudo mais. Catiônico, alguns cremes para cabelo, alguns amaciantes de roupas também, beleza? Anfótero, o shampoo infantil. E não iônico, que tem baixa espumabilidade, eu coloquei como exemplo loções. Beleza? Entendeu? O que é um tensoativo? Aquela substância que consegue fazer o quê? Reduzir a tensão superficial e automaticamente aumenta a capacidade de formação de espuma, aumenta a espumabilidade. Tudo certo? Eu vou colocar agora alguns desenhos, algumas formulinhas bacanas no quadro para que a gente reconheça, olhe para a fórmula e reconheça se ela é aniônica, catiônica, se ela é anfótera ou se ela é não iônica. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira formulinha que eu vou desenhar para você agora, vou desenhar um esqueminha para um sabão. Pode ser? Desenhar a estrutura de bastão para não perder muito tempo. Quer ver? Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom com 12. Lembra que acima de 12 o negócio já é graxo, não é verdade? Aqui eu vou colocar dupla O menos. E só para neutralizar, eu vou colocar um NAzinho mais aqui do lado, tudo bem? Beleza? E aí? Esse negócio, essa estrutura que está desenhada aqui representa um sabão, beleza? Tranquilo? Como é que eu tenho certeza que isso é um sabão? Bom, ele é um sal. Como que a gente sabe que ele é um sal? Tem carga de menos e de mais, então isso é sal. Ele é um sal alcalino, como que eu sei disso? Sódio mora na 1A, então ele é um sal alcalino. E você tem uma cadeia graxa que ultrapassou 10 carbonos. Então o que você está vendo aqui? Um sal alcalino derivado de ácido graxo. Esse tipo de substância a gente chama de quê? De sabão. Então esse exemplo que você está vendo aqui nada mais é do que um sabão. Tudo certo? Beleza? Por que esse tal desse sabão consegue limpar? Por que será? É o seguinte, ele tem uma cauda grandona apolar e tem cargas na ponta da cadeia, não tem? Que consegue se dar bem com água. Então esse sabão consegue limpar, provocar a limpeza, por quê? Tem uma parte apolar que se dá bem com sujeira, com gordura, tem uma parte carregada, né, com cargas aqui, que se dá bem com quem? Com água. Beleza? Sabão é um exemplo de tensoativo, tá? Mas a qual classe que ele pertence? Bom, essa estrutura grandona que gruda na sujeira, ela termina aqui. Que carga ela tem na pontinha? Uma carga negativa. Isso me lembra ânion. Portanto, o sabão que você está vendo aqui, ele é um tensoativo classificado de que jeito? Como aniônico. Entendeu a ideia? Tudo certo? Qual que é a definição de um sabão mesmo? É um sal alcalino que seja derivado de ácido graxo. Por que que ele limpa? Porque ele tem uma parte apolar que se dá bem com gordura, tem uma parte iônica que acaba se dissolvendo bem onde? Na água. Fechou? Mas eu vou colocar mais alguns exemplos de aniônico para você ver. Vou colocar um exemplo de um detergente, que é o exemplo, que é a situação que eu coloquei no quadro ali, certo? Olha um exemplo bacaninha para um detergente. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí depois vamos colocar aqui, ó, uma estrutura que tem o benzeno, certo? Olha que legal, SO3 menos
E aqui eu vou colocar um N a mais. Pronto. E aí? O que a gente consegue sacar quando a gente olha para isso aqui? É um sal? Eu estou vendo menos e mais. Isso lembra sal. É um sal alcalino? Sim, só que não derivado de um ácido carboxílico graxo mais. Ele é derivado de um ácido sulfônico. Então, o que é detergente? É um sal alcalino derivado de ácido sulfônico. Sulfônico lembra enxofre. Olha aqui o enxofre. Beleza? Esse desenho que apareceu para a gente aqui agora corresponde ao quê? A um exemplo de um detergente. Essa é uma das substâncias que podem aparecer nos detergentes. Tudo bem? Tranquilo? O nome dela é um nome maluco, hein? A gente poderia colocar o nome, sabe como é que fica? Aqui você tem esse SO3, você chamaria sulfonato de sódio. Mas tem benzeno grudado. Além do benzeno, tem 12 carbonos grudados na posição para do benzeno. Por que posição para? Se você pensar, se você chamar esse carbono de carbono 1, esse carbono é o carbono 4. Quando essas distâncias, quando essas ligações estão nas posições 1 e 4, a gente chama de para. Sabe qual é o nome maluco, xingamento para isso aqui? Para dodecil benzeno sulfonato de sódio, que você conhece como detergente. Beleza? Tá, mas que clássico detergente pertence? Já vimos no item anterior que ele é aniônico. Por que ele é aniônico? Essa parte grandona que gruda na sujeira, ela acaba aqui. Tá aqui, a cadeia carbônica, ela acaba com que tipo de carga aqui? Uma carga negativa. Isso me lembra ânion de novo. Portanto, o tal do detergente pertence à classe de quem? Dos tensoativos aniônicos também. Beleza? Te dei um exemplo de sabão. Que diferença tem sabão de detergente? Bom, primeiro, um é derivado de ácido graxo, outro de ácido sulfônico. O de cima é o natural, o de baixo é sintético. Tudo certo? Só uma observação. Se você começar a ter ramificações nessa cadeia, o detergente deixa de ser biodegradável, passa a ser não biodegradável. Em alguns cremes dentais, você pode ter um negócio parecido com isso aqui. Um detergente, não que você lava a louça, mas algo parecido. E qual que é o que aparece nos cremes dentais? É um de 12 carbonos também. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Chama-se dodecil ou lauril. Tanto faz. E quem que vem do lado aqui agora? Aqui você vai ter um grupinho O, SO3, menos Na+. Ah, professor, aumentou um oxigênio? Perfeito. O de cima era um sulfonato de sódio. Esse é só um sulfato de sódio. Qual o nome completo disso aqui? Lauril sulfato de sódio. Encontrado onde? Nos cremes dentais. Beleza? E aí, ele entra em qual classe? Vamos pensar? A cadeia carbônica começa, termina aqui. O que tem na ponta da cadeia carbônica? Uma carga de menos. Portanto, esse cara encontrado nos cremes dentais também pertence à categoria dos aniônicos. Beleza? Creme dental. É uma das substâncias presentes, entendeu? Então, essa substância chamada de lauril sulfato de sódio, presente nos cremes dentais, que tipo de comportamento que ela tem? De um surfactante aniônico. Lembrando que surfactante é sinônimo de tensoativo, substâncias que quebram ou que reduzem a tensão superficial, aumentam a molhabilidade. Essa é a palavra bonita. Beleza? Tudo certo? Vamos colocar um exemplo dos outros agora, do catiônico, do anfótero, do não iônico e tudo mais. Pode ser? Então vamos lá, ó, fazer um desenho para você. Olha que legal. Uma fórmula graxa, grandona, C15H31, para não ficar desenhando tudo agora, né? E agora, olha o que eu vou colocar aqui. Um N. Nitrogênio, o normal dele é fazer 3 ligações covalentes, mas eu vou te mostrar um nitrogênio que faz 4. Então você tem na realidade um sal quaternário de amônio, que a gente chama, beleza? Tem um nitrogênio com a ligação excedente. Esse nitrogênio com a ligação excedente vai ter uma carga, o que aqui? Positiva. Aí isso me lembra cátion. Ele vai estar associado a alguém negativo. Vamos dizer que seja um cloro, só para ilustrar, entendeu?
Mas eu quero que você perceba, vou até fazer um colchetezinho aqui para separar, ó. Essa estrutura aqui, beleza? Essa estrutura orgânica que você está vendo, ela tem uma carga positiva em algum lugar, certo? Me lembra cátion. Esse tipo de substância que você encontra onde que eu disse? Encontra em amaciante de roupas, em alguns cremes para cabelo, aquela coisa toda, certo? Ele é um cátion. Se ele é um cátion, que tipo de tensoativo que você tem? Esse é um catiônico, beleza? Vamos colocar só o nomezinho aqui. Esse pertence à classe dos tensoativos catiônicos. E vamos colocar pelo menos mais um exemplo de cada, dos outros que faltaram, né? Tem uma classe chamada de anfóteros. Como é que é? É muito parecido com isso aqui. Um anfótero possível para a gente desenhar seria isso aqui, ó. C15, H31, uma cadeia grandona, concorda? 15 carbonos. Aí vamos colocar um N aqui, parecido com o anterior, tá? Ó, aqui em cima eu vou colocar um H, aqui eu vou colocar um CH3, e agora vai continuar a cadeia carbônica, um CH2, por exemplo, e atenção agora aqui, ó, C dupla O, O menos. O que você consegue perceber? Opa, tem um nitrogênio que faz 4 ligações. No finalzinho do desenho tem uma carga de menos. Você consegue perceber que no único desenho agora, nessa única estrutura, você enxerga uma carga positiva ou negativa no mesmo desenho, beleza? Esse é o tal do anfótero, que é usado em shampoos para criança, aquela coisa toda, tudo bem? Esse H aqui você pode interpretar como se ele estivesse morando anteriormente aqui, ó. Tinha um H aqui, não tinha aqui. Como o ácido adora doar próton e as aminas adoram receber próton, é como se o H saísse daqui e fosse morar do lado de lá. Entende? Então gera uma carga negativa aqui que te lembra ânion, gera uma carga positiva aqui que te lembra o quê? Te lembra cátion. Tem as duas ao mesmo tempo. Esse tipo de tensoativo, que você pode chamar de betaínas, é um nome bonito, né? Ele é chamado de anfótero por ter as duas cargas ao mesmo tempo. Tá tudo certo? Entendeu? Então esse é um exemplo de um tensoativo anfótero. Pertence à classe dos anfóteros. Beleza? O aniônico, aquela estrutura carbônica, é negativa. No catiônico, essa estrutura carbônica é positiva. No anfótero tem as duas cargas. E faltou um nome, faltou o tal do não iônico que não vai aparecer cargas. E um não iônico possível é esse cara aqui, olha que bonitinho. A gente começa com C9H19, uma cadeia grandinha, percebe? Quem que vem depois? Aí você tem uma estrutura aromática, que a gente chama de benzeno. Pronto. Quem vem agora? Atenção. Você vai ter um O. Aí você vai ter um grupinho de 2 carbonos, CH2, CH2. Beleza? E no final da cadeia você vai ter um OH. Só uma pequena observação para fazer aqui. Esse OCH2CH2, ele não é obrigado a aparecer uma vez só. Ele pode aparecer muitas vezes, em vários grupos éteres ao mesmo tempo. Então, para dar ideia de repetição, a gente faz assim, ó. Vamos colocar um colchetezinho aqui, entendeu? E vamos colocar aqui um N de um número grande. Esse troço aqui pode repetir várias vezes, entendeu? Então, esse exemplo eu coloquei. Ah, isso é um tensoativo? Isso é, de baixa espumabilidade, que eu disse que pode ser usado em loções. Entendeu? Fechou? O que você está vendo? Eu estou vendo um éter, professor, mas que ele se repete ele pode se repetir muitas vezes, entendeu? Não é obrigado a aparecer uma única vez aqui. Esse tipo de estrutura grandona que você está vendo, ela tem a propriedade de se dar bem com sujeira, por ser uma cadeia carbônica apolar, mas ela tem grupos polares, se deu para perceber isso? Só que a diferença em relação aos outros de hoje é que não tem a carga, por isso ele é não iônico. Essa substância, você poderia chamar um nome bonito de éter nonilglicólico, mas não precisa saber esse nome, né? Éter nonil lembra 9, não lembra? E essa estrutura que se repete, ela é o derivado do glicol, éter nonilglicólico. Como ele é um tensoativo, se dá bem com gordura, se dá bem com água, mas ele não tem carga, que classe que esse cara pertence? Ele vai pertencer à classe dos não iônicos, beleza?
Deu para ter uma ideia, uma ideia geral sobre os tipos de tensoativos. O que é um tensoativo ou agente surfactante? Aquela substância que aumenta a espumabilidade, aumenta a molhabilidade, em outras palavras, reduzem aquela tensão superficial. Eu dei exemplo no início dessa aula que os insetos conseguem parar em cima da água, mas se for uma água poluída com detergente, você esquece, ele afunda, certo? Porque essa tensão superficial se rompe. Beleza? Então, quando eu falo de tensoativos, são 4 grupos. Tem o aniônico, carga negativa, o catiônico, positivo, o anfótero, as 2 cargas, e o não iônico, que não tem carga. E só para fechar essa aula, de todos esses que eu falei, o mais bacana da gente perder um tempo aqui é o detergente e o sabão. E como que eles limpam? Por que eles limpam? Então, dá para a gente colocar aqui na sequência o mecanismo de ação de um sabão, o mecanismo da limpeza. Tudo certo? Vamos lá, ó. Mecanismo. Para ficar fácil de entender, mecanismo da limpeza. Pronto. Eu vou usar como referência um sabão ou um detergente. Tudo certo? Eu falei no começo, quando eu falei sobre sabão, eu disse que ele tinha uma parte polar e uma parte apolar. Para não fazer o desenho do sabão tudo de novo, a gente costuma desenhar uma molécula de sabão assim, ó. Olha que jeito prático, tipo um alfinetezinho, certo? Tem um alfinetezinho, a cabecinha do alfinete. Mas o que isso representa? O alfinete, de verdade, é a parte apolar da molécula. Essa cabeça do alfinete representa a parte polar do sabão. Tá, e no que consiste, como é que funciona essa limpeza que o sabão ou o detergente provoca? Então, para ter uma ideia legal, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um círculo aqui no meio. Esse círculo é para representar uma gordura. Então, essa bola que eu desenhei, finge que é uma gordura isso aqui. Vou até escrever aqui, ó. G de gordura, sujeira. Se você tacar só água, a água não consegue levar a sujeira embora. Porque a água é polar, a gordura é apolar. Então tem que ter tem que ter alguém na brincadeira que faça a ponte entre a gordura e a água. E quem é que faz isso? O sabão. E como que o sabão faz esse negócio chamado gordura ser arrastado pela água no processo de lavagem? Como é que faz isso? É o seguinte, eu disse que o sabão você pode representar pelo alfinetinho, não é verdade? Olha, tá aqui, ó. Vou fazer um esqueminha mais ou menos assim, certo? O que esse desenho aqui? São várias moléculas de sabão ou detergente que interagem com a gordura. Qual é a parte do sabão que vai interagir com a gordura? Essa parte aqui, ó, que é a parte que eu disse apolar ou hidrofóbica. Tudo bem? Beleza? Mas a cabeça do alfinete aqui, né, que representa essa parte aqui, é a parte o quê? A parte polar do seu sabão ou detergente. Beleza? A parte apolar do sabão vai interagir com quem? Com a gordura, por serem semelhantes, por serem apolares. Mas quem que vai ficar voltado para fora dessa estrutura aqui? Vai ficar a cabeça do alfinete, né? A parte polar do sabão, beleza? A parte que se dá bem com água fica voltada para fora, para a casquinha, beleza? E a parte que se dá bem com gordura fica voltada para dentro. Essa estrutura maluca que você acabou de formar é o que a gente vai chamar de micelas, beleza? E o princípio de limpeza, o princípio da limpeza por um sabão ou por um detergente é mais ou menos isso aqui. A gordura com água não se dá bem. Não dá para você arrastar gordura com água. Mas se tiver o sabão por perto, o que vai acontecer? A parte apolar do sabão interage com a gordura, aí toda essa micela que se formou, ela vai se dissolver na água, por quê? Porque a casquinha dela é polar. Então quando você faz o enxágue, a água leva quem? Para o ralo. Leva tudo isso aqui. Leva as moléculas de sabão e quem que vai aprisionado nessas micelas? A sujeira ou a gordura, alguma coisa assim. Entendeu? Tensoativo é quem reduz a tensão superficial, quem aumenta a molhabilidade. Exemplos principais: sabão, detergente, shampoos, cremes, amaciante e tudo mais. Beleza, galera? É isso aí. Valeu.